Oi, pessoal, meu nome é Bruna, eu sou acadêmica de Medicina do Salesiano e a gente está aqui hoje pela CIT, que é o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Salesiano. Eu sou vice-presidente da Liga de Ortopedia e eu estou aqui hoje com o meu amigo João. Opa, e aí? Eu sou o João Davi Baird, eu sou o secretário da Liga de Ortopedia aqui do Unisalesiano. Com a gente aqui hoje temos o Dr. José Renato, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, fez residência médica em Ortopedia e Traumatologia, é especialista em cirurgia do joelho e artroscopia pela Universidade Federal de São Paulo e também é mestre em Tecnologia Profissional da Educação à Saúde pela Universidade Federal de São Paulo também. Dr. José Renato, passo a palavra. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço o convite para conversar sobre um tema que é um tema muito prevalente no nosso dia a dia e muito importante, que é a osteoartrite de joelho, né? E por que nós escolhemos esse tema, dado a relevância clínica e epidemiológica no sistema de saúde mundial como um todo. Então vamos começar. O que seria a osteoartrite, né? A osteoartrite é um termo mais recentemente difundido para se referir a essa patologia da articulação. O termo consagrado durante muitos anos era a osteoartrose, né, ou artrose, e hoje se sabe que um componente central da fisiopatologia da doença é a questão inflamatória, tá? Então, hoje o termo mais apropriado e mais utilizado é osteoartrite. E por quê? Porque a osteoartrite, ela é uma consequência da perda do equilíbrio da articulação, tá? Então, uma articulação, ela funciona num equilíbrio entre catabolismo, anabolismo, entre regeneração e destruição tecidual, mas devido a determinados estímulos, esse equilíbrio ele é interrompido e ele pende para o lado da inflamação. E com inflamação, a gente sabe que existem uma série de citocinas, metaloproteinases, que vão acarretar a destruição do tecido. E com isso a osteoartrite se instala. Uma outra situação importante da gente ressaltar é que a osteoartrite, ela não é só uma doença da cartilagem. Muitas pessoas pensam que ter desgaste em uma articulação é simplesmente perder a cartilagem, mas a osteoartrite é uma situação bem mais complexa. Ela envolve o desgaste, a inflamação e a destruição gradual de todas as estruturas que envolvem a articulação, desde a cartilagem, o osso que fica abaixo da cartilagem, que é o osso subcondral, os ligamentos, cápsula articular, todas as estruturas que envolvem a articulação acabam sendo danificadas ao longo do tempo pela osteoartrite. E qual a importância dela com relação à sua causa, né? A etiologia, ela pode ser dividida como primária ou idiopática, é aquela que não se tem uma causa conhecida, acontece em decorrência do envelhecimento, normalmente. E secundária é quando nós temos um fator identificável que fez com que aquilo ocorresse. No caso, um trauma, um indivíduo que teve um acidente automobilístico, teve uma fratura no joelho e essa fratura gerou uma incongruência, uma instabilidade que acabou desenvolvendo essa osteoartrite precoce, ou uma doença inflamatória, com destaque para a artrite reumatoide, por exemplo, que acaba, pelo processo inflamatório, gerando um desgaste precoce da articulação. Alguma doença congênita, alguma neuropatia que acarrete uma instabilidade, um desequilíbrio muscular grave na articulação, e doenças metabólicas, com destaque aí para o diabetes e as síndromes metabólicas, né? Então, são situações que a gente consegue reconhecer que causam diretamente a osteoartrite. E com relação à epidemiologia, né? Qual a importância dela frente a outras doenças e frente ao sistema de saúde mundial como um todo? A gente sabe que os dados da OMS mostraram recentemente que é a doença articular mais comum, tá? Na osteoartrite. Ela acomete, num estudo publicado por eles mesmos, em 2019, aproximadamente 528 milhões de pessoas no mundo. E por que escolhemos a osteoartrite de joelho para conversar mais especificamente hoje? Não é só pelo fato de eu ser especialista na área, mas por ser a articulação mais afetada pela doença. Ela é 70% dos casos de osteoartrite acometem o joelho, né? Ainda na epidemiologia, ela é mais comum em idosos, isso
é um motivo meio óbvio, né? Porque à medida que o envelhecimento ocorre, há uma perda progressiva de uma série de situações que envolvem a estabilidade articular, massa muscular, há uma tendência em mais inflamação tecidual. Esses indivíduos, às vezes, acumulam traumas ao longo da vida, esforço físico repetitivo, por exemplo. Então, ela é mais prevalente quanto maior a idade, né? Agora, e as mulheres, né? Com relação às mulheres, por que é um grupo específico que tem mais osteoartrite em comparação aos homens? Os motivos, eles são diversos, tá? Existe uma teoria que sempre foi muito difundida, que é a teoria hormonal, que ela estaria baseada um decréscimo dos estrogênios decorrentes da menopausa, e são hormônios que ajudam a manutenção de massa muscular, eles são importantes no equilíbrio da articulação, e à medida que acontece a menopausa, diminuem esses hormônios, e com isso o desequilíbrio articular acontece. As mulheres também têm uma média maior de expectativa de vida em relação aos homens, então elas ficam mais idosas e por isso vão ter mais desgaste. Elas têm percentualmente menos massa magra em relação à média dos homens, tá? Elas têm mais adiposidade e mais obesidade, então há uma prevalência aumentada em maiores percentuais de gordura corporal, que seria a adiposidade, e também a obesidade, né? Esse conceito é legal a gente tentar explicar um pouco, porque ser obeso, ou seja, ter o índice de massa corporal, o famoso IMC, aumentado, nem sempre caracteriza algo relacionado à sua distribuição corporal. Nós sabemos que o IMC ele é um índice amplamente utilizado na prática clínica e também na área da pesquisa, mas ele tem essa fragilidade de não passar informação com relação à distribuição corporal, porque tem pessoas que podem ter um IMC considerado dentro de uma faixa normal, porém um índice de massa gorda, por exemplo, alto, e um índice de massa magra baixo, tá? Então a adiposidade é com relação a esse percentual de gordura. E também as mulheres têm, por questões hormonais e estruturais, uma maior frouxidão e, por consequência, instabilidade dos ligamentos do joelho. E por isso, essa questão da instabilidade pode levar a uma maior distribuição de cargas alterada na articulação e, com isso, desgaste precoce também. Então, são motivos aí que explicam uma maior prevalência em mulheres, tá? Um fator de risco importante da gente comentar é a obesidade, tá? A obesidade também tem uma relação direta com a osteoartrite de joelho. Um fator um pouco lógico é biomecânico, né? Porque você estando acima do peso, você vai descarregar mais carga sobre o joelho e ele com isso vai sofrer. Mas uma outra questão inflamatória, uma outra questão que é cada vez mais estudada e conhecida, é a questão inflamatória, que é uma situação muito conhecida dentro da obesidade. Nós sabemos que os indivíduos obesos, eles têm mais inflamação em relação aos indivíduos não obesos, e essa inflamação, conforme a gente explicou previamente, ela predispõe aí a uma destruição da articulação. E a questão da síndrome metabólica envolvida na obesidade, né, que a obesidade está estreitamente relacionada com a síndrome metabólica, e nós sabemos que há uma relação direta entre os pacientes que têm síndrome metabólica, maior prevalência de osteoartrite de joelho. Então, em resumo, a obesidade ela implica uma maior incidência e maior prevalência em osteoartrite de joelho, e também ela é importante na questão da funcionalidade nos sintomas da articulação. Os indivíduos obesos, eles geralmente têm piores scores funcionais, inclusive isso foi motivo de um trabalho que eu tive o prazer de orientar os meninos da T1, que fizeram parte da liga também. Nós estudamos qual era a influência do estado nutricional e do perfil alimentar em pacientes com osteoartrite de joelho. Então, a gente pesquisou junto com o pessoal da nutrição aqui da universidade e pesquisou qual era a influência da dieta deles e da composição corporal, se esses pacientes com osteoartrite de joelho que estavam em situações nutricionais ruins, eles tinham piores scores funcionais. Nós identificamos que sim, tá? Então, a gente identificou que esses pacientes tinham
uma prevalência aumentada de massa gorda aumentada, eles tinham uma dieta mais inflamatória em relação aos pacientes que tinham melhores scores funcionais. Então foi um trabalho bem legal que nós realizamos aqui. Então, assim, eu trouxe um outro slide para falar sobre a questão do risco também, que a obesidade acarreta de desenvolver a osteoartrose ao longo da vida. Então, esse trabalho de 2008, que foi publicado na Osteoarthritis Rheumatology, e ele envolveu um número enorme de pacientes, onde foi verificada a relação do IMC com o risco desse indivíduo desenvolver a artrose, osteoartrite de joelho ao longo da vida. E a gente pôde evidenciar que se o indivíduo tem um IMC acima de 30 ou mais, ele tem um percentual, um risco de 60,5% de desenvolver osteoartrite. Quando ele está abaixo de 25 ou menos, esse risco cai à metade. Então é extremamente relevante a influência da obesidade, nesse caso aqui do IMC, com o risco de desenvolver osteoartrite de joelho. Um outro fator que influencia muito no aparecimento da osteoartrite é o alinhamento do membro inferior, tá? Então, a gente sabe que existe o membro considerado alinhado ou normal, né? E quando se avalia o eixo mecânico, que é aquela linha que passa no centro da cabeça femoral e vai até o centro do tornozelo. Então, essa linha ela tem que passar mais ou menos no meio da articulação, tá? A gente tem os alinhamentos em varo, que é o popular joelho do Garrincha, né? Que é o perna em alicate. Nesse caso, o eixo mecânico ele vai passar muito para dentro da articulação. E o joelho valgo, que é o joelho em X, né? Que nesse caso o eixo mecânico passa mais para fora da articulação. Então, quando o paciente tem esse desalinhamento do eixo, ele vai ter também uma maior incidência e prevalência de osteoartrite. E o mau alinhamento do joelho é considerado hoje o principal fator de risco isolado da progressão da osteoartrite. Então, uma vez que se desenvolve a osteoartrite, você não abordar o alinhamento ou não tentar fazer alguma abordagem que tenha com finalidade realinhar o joelho, é um fator que é quase certeza que esse desgaste vai continuar progredindo, tá? Então, é um dado importante para a gente discutir. E com relação ao quadro clínico, né? Como que esse paciente ele vai se apresentar com osteoartrite? Obviamente, ele vai ter sintomas inflamatórios na articulação, dor, edema. Uma situação que é crucial e impacta muito na função do joelho é essa rigidez articular que é desenvolvida com a progressão da osteoartrite, que é a perda da amplitude de movimento. O indivíduo que conseguia fazer uma flexão aí de aproximadamente 130 graus, ao longo do tempo ele vai perdendo. Tem indivíduos que chegam com uma amplitude de movimento muito restrita, conseguem dobrar pouco o joelho. Imagina o quanto isso não interfere na qualidade de vida dele, dificuldade para sair de uma cadeira, para subir uma escada, sair da cama. Então, assim, são situações que eles se queixam bastante. Uma outra situação central é a perda da força muscular. Isso por uma série de fatores, né? A idade acarreta a perda de força muscular progressiva, mas não é só a idade. A dor também é um fator de desestímulo do músculo. As pessoas que têm dor crônica, elas tendem a, por si só, perder força pela questão inflamatória envolvida no mecanismo da dor. Ela tem uma tendência a poupar mais a articulação. Eu tenho dor no joelho, então eu vou tentar jogar o peso mais no outro lado, e aí aquele lado eu uso menos e eu perco força nele. E se eu perco força, eu perco estabilidade na articulação e vira um círculo vicioso. Menos força, mais instabilidade, e aí mais dor, mais inflamação e mais aceleração do processo de osteoartrite. Então, Professor, só uma consequência disso, eu imagino que o outro joelho também seja afetado, né? Com certeza. Muitos pacientes se apresentam com um quadro de uma situação que começou, vamos usar um exemplo, no joelho esquerdo, e aí ele com dor no joelho esquerdo passou a jogar mais peso no direito, e o direito passou a doer também, né? Entendi. Então, isso é muito comum. Então, em resumo, isso impacta na funcionalidade e na qualidade de vida desses pacientes, que vai diminuir bastante. E como que a gente diagnostica, né, a osteoartrite? O diagnóstico dela é baseado em uma avaliação clínica e radiológica, né?
o paciente, quadro clínico a gente já destacou anteriormente, e a questão radiológica, o exame central é a radiografia, tá? Principal no diagnóstico da osteoartrite. E eu coloquei essas setas vermelhas que elas indicam as características radiográficas da osteoartrite. Então, assim, na parte interna do joelho a gente vê a diminuição do espaço articular, tá? Fora isso, vocês vejam que o osso ele tá mais branco nessa área de dentro. Isso é a esclerose do osso subcondral, é um osso que fica mais duro porque ele recebe muita carga. É um osso que parece uma pedra mesmo. Quem já entrou, teve a oportunidade de entrar em cirurgia de artroplastia de joelho, é nítida essa diferença na área que recebe mais carga em relação à área que não recebe muita carga. Por exemplo, nesse caso, seria a parte lateral do joelho. Você vê um osso mais porótico, onde passa menos carga, e um osso mais denso, rígido, onde passa mais carga. Uma outra situação que está apontada ali também, na lateral, é o osteófito, né? São as saliências do osso que vão aparecendo, são os osteófitos marginais, e eles são uma reação do organismo na tentativa de minimizar a instabilidade da articulação. Então, essas saliências vão crescendo na margem do osso para restringir o movimento, mas acaba gerando dor também. Então, são os sinais clássicos da osteoartrite vista no raio-x, né? A diminuição do espaço articular, o osteófito marginal e a esclerose do osso subcondral. Nós temos também, em algumas situações, formações de cistos que ficam abaixo da cartilagem no osso subcondral, que são os cistos subcondrais. Então, são os sinais clássicos. Nessa imagem, eu trouxe porque é um paciente que sofreu uma lesão na adolescência do menisco medial do joelho. Tentar apontar aqui para vocês, para ficar mais elucidativo. Ele teve uma lesão na área do menisco medial. Naquela época se conhecia menos a importância do menisco e as cirurgias às vezes retiravam o menisco inteiro do paciente. E olha como evoluiu esse joelho em relação ao joelho esquerdo, né? Um paciente que teve uma meniscectomia total, realizada na adolescência, e nem é muito idoso, já tem um joelho assim que acabou evoluindo para uma prótese. Então, a importância também das estruturas dentro do joelho que preservam o equilíbrio articular, tá? E quais as radiografias que nós devemos pedir, né? Existem uma série de incidências radiográficas descritas, mas basicamente, na rotina, são solicitadas radiografias de frente e de lado da articulação, frente e perfil, com carga. O que seria com carga? É o indivíduo fazer o raio-x em pé, com o peso do corpo. Porque, na maioria das vezes, os sintomas da osteoartrite eles vão se reproduzir quando o indivíduo descarrega peso no joelho. Então, é importante a gente visualizar a articulação quando o indivíduo está sob carga. E é bem diferente quando a gente faz um raio-x do paciente deitado, sem carga, ou quando ele faz em pé. O espaço articular se estreita, em alguns casos o alinhamento em vara ou em valgo se exacerba sob carga. Então é importante essa análise sobre o peso do corpo, tá? Essa outra imagem do lado é uma radiografia panorâmica, tá? A radiografia panorâmica dos membros inferiores é um exame mandatório para análise e planejamento de um tratamento de pacientes com osteoartrite. Por quê? Porque a gente consegue avaliar desde a bacia, né, dos quadris do paciente até os pés. A gente consegue ver os dois membros de frente e o paciente está em pé nessa situação. É importante para planejamento, porque as cirurgias em si são... o foco é você realinhar, né? Não adianta nada você operar um joelho com osteoartrite avançada sem ter o foco no realinhamento desse membro. Então, às vezes só no raio-x isolado com carga, igual esse da esquerda, por exemplo, a gente não tem uma ideia de como esse joelho pode estar desalinhado em relação ao outro lado, tá? E isso, para o paciente também ter essa noção é importante, porque muitas vezes a queixa, ela vem, doutor, eu tô achando que meu joelho está entortando. A pessoa nem tem tanta dor, nem tem tanta limitação funcional ainda, mas ele já tem um desalinhamento. E aí esse desalinhamento, se você não consegue abordar, tratar desde o começo, ele vai evoluir para um processo de desgaste avançado, tá? Então essas imagens basicamente são as mais utilizadas na nossa prática. Existem outras, mas na rotina são essas, tá? E como que a gente classifica, né? Como que vocês têm visto aí na rotina das nossas aulas da Liga, tudo em ortopedia tem classificação, né? E a osteoartrite não vai fugir disso. Então, anatomicamente, a gente pode
dividir a osteoartrite em relação ao acometimento dos compartimentos do joelho. Nós temos basicamente aí o compartimento medial, o compartimento lateral e o compartimento anterior, ou patelofemoral. Então, se a artrose acomete 1, 2 ou 3, ela vai ser classificada em uni, bi ou tricompartimental. Tá? E aí, para a gente avaliar as radiografias nas incidências AP perfil, e essa aqui que é a tangencial da patela, que a gente pode também ver se há osteófitos entre a articulação patelofemoral, se há diminuição do espaço articular e o alinhamento também da articulação patelofemoral. Existem outras duas classificações, que essas são um pouco mais específicas e são as mais utilizadas na nossa rotina, dentro dos serviços de ortopedia, que é a classificação de Albach, modificada por Kies, Goodfellow, e a de Kellgren e Lawrence. São classificações muito utilizadas na prática clínica também. Elas são um pouco mais detalhadas, elas vão se basear na progressão da perda do espaço articular e do aparecimento das consequências, osteófitos, perda de alinhamento, osteófitos posteriores, o quanto essa articulação, elas tentam quantificar o grau, né, dividir em graus a osteoartrite, até para nortear tratamento e principalmente na questão de pesquisa científica, poder dividir grupos de comparação, né? E a de Kellgren e Lawrence, por exemplo, é muito utilizada em trabalhos científicos. E aí, como que a gente trata, né? Realizamos o diagnóstico, conseguimos graduar e classificar essa osteoartrite e vamos tratar como? O tratamento, ele é extremamente complexo. Ele envolve uma série de abordagens e uma série de profissionais também, não é só o médico ortopedista. Ela envolve o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, muitos outros profissionais, endocrinologista, cardiologista, clínico geral. Então, são indivíduos que vão poder ajudar em diversas frentes aí no combate a esse problema e no tratamento dele também. Então, as imagens aqui, elas resumem. Essa primeira imagem resume uma abordagem que é crucial, né? Que é a perda de peso, né? A abordagem o emagrecimento saudável e a alimentação. Nós sabemos que existem hoje diversos estudos que mostram que determinados tipos e padrões alimentares são mais inflamatórios do que outros, tá? Inclusive no nosso trabalho que eu citei anteriormente, nós pesquisamos a composição da dieta desses pacientes e a gente viu que os pacientes que tinham mais dor e piores scores funcionais tinham dietas mais inflamatórias. Então é crucial você abordar o que esse indivíduo come, né? Tentar melhorar isso aí. A imagem de baixo aqui mostra o indivíduo na academia fazendo o quê? Musculação, que a base do tratamento também é o fortalecimento muscular. Então, o fortalecimento muscular, é claro que tem que ser individualizado, não são todos os indivíduos que conseguem fazer todos os exercícios, mas sempre tem algum exercício para fortalecer o músculo que a pessoa é capaz de fazer. Então isso, eu sou radicalmente contra orientar o paciente a não fazer atividade física, tá? Você tem que sim individualizar. Você tem desgaste no joelho, você não pode fazer atividade física. Como assim? Às vezes ela não pode fazer atividade física de alto impacto, mas ela pode fazer atividade de baixo impacto. E essas três imagens aqui mostram o indivíduo praticando natação, ciclismo e o elíptico na academia, tá? Então a natação, junto com a hidroginástica, por exemplo, a hidroterapia, essas três imagens, elas resumem o que para nós? Resumem abordagens de atividades físicas que têm o que? Baixo impacto. Tá? Então, para o paciente que não consegue correr na esteira, muitas vezes ele consegue fazer o elíptico e ele não tem dor. E na maioria das vezes, você fazendo essa abordagem inicial de ajuste do estilo de vida dele, diminuindo o impacto nos exercícios ou abordando a questão da obesidade e dos distúrbios alimentares, esse paciente por si só ele já melhora, sem necessidade de nenhuma intervenção cirúrgica, nenhuma medicação muito pesada, muito potente, esse paciente já apresenta melhora. Então, a base do tratamento seria a mudança do estilo de vida, tá? Doutor, então, por exemplo, um paciente que ele tem um baixo grau ainda de dano ósseo, ele poderia fazer um exercício com mais impacto, por exemplo, uma corrida? Sim, a questão da instrução da atividade física, ela é crucial nessas situações, porque não existe uma receita de bolo, cada paciente é diferente. Tem um paciente que ele é magro, tem uma osteoartrite no joelho inicial, ele corre e o joelho dele dói.
ele corre, ele chega em casa, o joelho dele tá inchado, ele tem que tomar anti-inflamatório, fazer gelo. Esse paciente, aquele estresse que a corrida, aquele grau que ele está correndo, a quantidade, a intensidade, está gerando uma situação que a articulação dele não está conseguindo suportar. Então, esse paciente tem que rever. Olha, preciso parar um pouquinho, eu preciso fortalecer um pouco mais. Será que meu equilíbrio muscular está bom? A minha flexibilidade está boa? A minha força muscular está boa? Às vezes ele diminui um pouco a intensidade, preenche essas lacunas e ele volta a correr do jeito que ele corria antes, sem dor. Isso aí, professor. Eu queria saber um pouco, uma dúvida que eu tinha mesmo, porque eu cheguei a fazer um estágio, né, clínico e cirúrgico de ortopedia, onde tinha um paciente que ele era atleta. Ele corria maratona, corridas, enfim, em geral. E ele tinha uma osteoartrite no joelho, assim, e tava progredindo, mas ele disse que não queria parar. Qual a conduta para esse paciente? Isso aí é uma coisa que tem que ser, assim, ele tem que entender também, sim, né? Eu tive um caso recente de uma paciente que estava num ritmo, assim, de corrida intenso, tá? Inclusive disputando aí meia maratona, fazendo treinos intensos e estava desenvolvendo uma série de dores articulares. Aí, é a questão de pesar risco-benefício, né? Essa pessoa, ela é profissional, ela depende disso. Não, ela não é profissional disso, ela sente prazer em correr, mas será que ela não consegue encontrar esse mesmo prazer correndo de repente um pouco menos? Ou diminuir a frequência, em vez de correr todos os dias, correr 2, 3 vezes na semana, nos outros dias nadar, pedalar, ela consegue tentar ajustar isso de forma a reduzir o impacto e ter menos dor. Porque por mais que tenha prazer durante a atividade, ninguém tem prazer depois de ficar sentindo dor, ninguém ficar com gelo no joelho, tomando anti-inflamatório. Então, assim, tem que colocar na balança. E tem que ser individualizado, porque não adianta eu chegar para um senhor que tem 70 anos, com osteoartrite avançada, grau 4, 5, e falar que ele tem que caminhar 30 minutos 3 vezes na semana. Ele não vai conseguir caminhar. E se ele forçar, ele vai sentir dor, vai chegar na casa dele, vai ter que tomar anti-inflamatório, tomar analgésico forte, e vai ter os malefícios do uso dessas medicações. Então, às vezes, a gente atrapalha, orientando inadequadamente uma atividade física. Por isso que, assim, por mais que os estudos eles sejam populacionais, a indicação da atividade física para a pessoa que tem um problema na articulação, ela tem que ser individual, tá? A gente tem que usar as informações que a gente tem na literatura, na evidência, com base em número grandes. A gente fala um estudo, esse estudo tem um fator de impacto alto, ele analisou 5.000 pacientes, mas cada paciente às vezes era de um jeito. Eu vou usar aquilo para as informações principais, mas no dia a dia é individual, tem que ser individual. Então, assim, atividades de baixo impacto. Às vezes a pessoa gosta de pedalar, e ela gosta de nadar, e ela gosta de correr. Só que quando ela corre, o joelho dela dói. Ela passou a correr menos e pedalar e nadar mais, melhorou a dor do joelho. Então, assim, eu não vejo, resumidamente, uma ideia de restringir as atividades físicas. A ideia é adequá-las à situação que a pessoa se encontra. Só para fechar um pouquinho esse parênteses da atividade física, tem alguma atividade física que o senhor não recomendaria de jeito nenhum para o paciente que tem uma osteoartrite? Não tem. A não ser que a pessoa, vou te dar um exemplo específico. A pessoa tem uma osteoartrite avançada no joelho, um grau 4, concentrado ali na parte medial, um indivíduo com alinhamento em varo, e é um indivíduo que está querendo praticar corrida em distância, competitivo. Eu falo para ele que se ele quiser fazer, ele vai ter problema, tá? Mas assim, esse esporte não deve ser feito. Não, porque todo esporte ele pode ser realizado em diferentes graus de intensidade. Vou dar um exemplo que muita gente pergunta, o CrossFit. Poxa, o CrossFit é um baita esporte, ele gera um fortalecimento, a pessoa treina força, ganha massa muscular, perde peso, então tem uma série de benefícios, só que a pessoa tem que conhecer os limites, né? Ela não pode chegar ali, tem um problema articular, tem uma condromalácia patelar, tem lesão na cartilagem e vai fazer exercícios de salto, pulo em caixa, descida, ela vai ter dor, mas ela tem uma série de outros exercícios dentro do CrossFit que ela encontra um equilíbrio e tem o benefício dele. Então, mesma assim, regra para musculação, academia em geral, né? Exatamente. Assim, uma outra situação central no tratamento é a terapia física, né? A fisioterapia é importantíssima no tratamento, ela é central e ela vai focar na abordagem analgésica, né? Diminuir a dor do paciente, trabalhar movimento. Muitas vezes não é possível ganhar muito movimento. Quando você avalia um paciente
idoso com já rigidez articular, essa rigidez ela já está instalada ali eventualmente há muitos anos. Não adianta você chegar para pedir para o fisioterapeuta, vamos forçar para ele dobrar, esticar mais o joelho. Não vai, porque ele está rígido já. Às vezes é melhor você focar em manter o movimento que ele tem e dentro desse movimento que ele tem, ele melhorar a performance, melhorar a capacidade dele muscular, do que forçar esse indivíduo a aumentar a amplitude de movimento, que muitas vezes vai ter dor, vai inflamar e ele vai piorar o grau dele de grau funcional. Então, o trabalho de força muscular, conforme a gente falou, é fundamental e uma situação que é cada vez mais evidente é a questão da flexibilidade, o trabalho de alongamento, né? Você tentar diminuir os encurtamentos articulares, abordar a flexibilidade, melhora demais a função das articulações. Doutor, hoje em dia, a gente vai falar sobre o tratamento, mas hoje em dia se fala muito sobre o tratamento com fitoterápicos. A gente sabe que a dor do paciente com osteoartrite é uma dor intensa e eu queria saber se esses medicamentos, os fitoterápicos, eles são realmente efetivos no tratamento ou se... Vamos falar deles agora. Você entrou já nesse slide, que seria assim, uma vez que a gente abordou parte física, comportamental, nutricional, muitas vezes os pacientes precisam de medicações para controlar também os sintomas, né? E quais são os principais que nós utilizamos? Os analgésicos comuns, né? Basicamente dipirona e paracetamol, os opioides, principalmente tramadol e codeína, tá? E os anti-inflamatórios não hormonais, que tem diversas drogas no mercado, né? Desde os não seletivos aos mais modernos seletivos. E os corticosteroides, né? Que podem ser usados de forma oral, intramuscular e também intraarticular. E entrando nessa sua questão, a gente tem o papel ali dos medicamentos alternativos para tratar a osteoartrite, que seria os condroprotetores, né, que são os colágenos, glicosamina, condroitina, diacereína, e tem os fitoterápicos, né? Existem diversos fitoterápicos que têm ação anti-inflamatória. Então, eu vejo com muito bons olhos os fitoterápicos. É claro que todas essas medicações alternativas, elas vão carecer um pouco de evidência científica robusta, porque a maioria dos trabalhos que dão suporte ao uso desses medicamentos, eles são patrocinados pela indústria farmacêutica. Mas o que nós vemos na prática é que muitos deles funcionam, tá? Um paciente que às vezes tem uma função renal ruim e não tem possibilidade dele usar um anti-inflamatório, por exemplo, o fitoterápico com ação anti-inflamatória seria uma opção nesse paciente, né? Então, também essa questão medicamentosa tem que ser individualizada. Até no próximo slide eu coloquei uma foto eu não tenho envolvimento com nenhum tipo de medicamento desse, né, nenhum conflito de interesse, e fiz questão de colocar praticamente a maioria dos colágenos, condroprotetores que a gente tem no mercado. Então, assim, olhar para esse slide, muitas vezes é a mesma situação, a sensação que o indivíduo tem quando ele vai na farmácia. Tem uma prateleira imensa que vende o retorno da cartilagem dele igual ele tinha 20 anos, que é uma mentira, tá? E muitas vezes com valores excessivos. Eu canso de ver, próprio quando eu vou em consultórios, enfim, assim, mas também própria farmácia mesmo, canso de ver, paredes e paredes de colágeno. E são caros. Propaganda que custam uma caixinha para usar 30 dias, custa R$300. Então, assim, a gente tem que adequar isso também. Eu prescrevo colágenos, tá? Diversos colágenos. Só que eu sou claro com o paciente, porque ele tem que alinhar as expectativas. Quem prescreve condroprotetor falando que a articulação dele vai voltar, vai formar cartilagem, não tem evidência para isso. Mas esses medicamentos, eles têm ações antioxidantes que melhoram os sintomas da articulação. Então, a pessoa tem que usar um colágeno, uma glicosamina, condroitina, ou até mesmo alguns derivados fitoterápicos com essa finalidade, pensando que aquilo é um suplemento alimentar que vai ser direcionado à articulação. Não que aquilo vai ser o centro do tratamento para ele, porque o centro do tratamento, conforme a gente falou, é a questão do fortalecimento, alongamento, fisioterapia, recuperação de força muscular, dieta, perda de peso. Essas são as bases do tratamento da osteoartrite. Então, assim, a gente tem que olhar
Não adianta também a gente querer prescrever um medicamento que é super caro para um paciente que muitas vezes não tem condições. Nós moramos num país que é um país relativamente pobre, então nós temos que também ter essa função social na hora de prescrever um medicamento, essa preocupação, se é possível para esse paciente, quanto isso vai causar de impacto no orçamento mensal desse paciente, a compra do medicamento. Será que isso vai fazer tanta diferença? Se for algo a mais que para ele não vai fazer diferença, é válido, mas poxa, às vezes isso é 10% do ganho de uma família, de uma renda familiar, né? Ou até mais que isso. Então nós temos que ter bastante pensamento crítico e honestidade mesmo, jogar claro com o paciente quando vai prescrever uma medicação alternativa para osteoartrite, tá? Os benefícios são inúmeros, tá? Principalmente nessa questão inflamatória e analgésica, porém não tem ainda nada que faça a cartilagem voltar a aumentar e voltar a ser igual a quando a pessoa era jovem, não. Uma outra forma de abordar de forma medicamentosa o joelho é fazer as famosas infiltrações, né? E aí existem diversos tipos de produto que você pode infiltrar, com evidências diversas também de eficácia, desde os corticoides, que classicamente são os mais usados, né? Com o objetivo de melhorar os sintomas. Tá? Ácido hialurônico, que ele é um dos componentes do líquido sinovial, então ele tem o benefício de melhorar a viscosidade do líquido, aí você promove uma ação lubrificadora. Ele também acaba sendo anti-inflamatório, diminui a sensação de atrito articular, PRP, aspirado de medula óssea. Aí tem uma série de situações que você pode usar com evidências diversas, nem sempre. Às vezes num país ele é permitido o PRP, no outro não é, então a gente tem que se adequar a essa questão de legislação também. E quando o tratamento conservador falhou, tentou tudo e não melhorou, vem a cirurgia, tá? A cirurgia, basicamente nós temos 3 modalidades: a artroscopia, que é a cirurgia de vídeo, né? Minimamente invasiva; a osteotomia, que vai ter a finalidade de realinhar o joelho, abordar o alinhamento; e as artroplastias, que são as próteses que substituem total ou parcialmente uma articulação, tá? Então, assim, falando um pouco da artroscopia, a ideia da artroscopia aqui é abordar lesões de menisco, cartilagem e o tecido sinovial em excesso. Quando a pessoa tem ali uma inflamação crônica, sinovite crônica, você pode abordar isso por meio de artroscopia, tá? Essa imagem mostra realmente como ela é, um pouco invasiva, são furinhos que você faz na articulação e consegue fazer uma série de tratamentos com esse tipo de acesso. As osteotomias, que a gente consegue alinhar o joelho, realinhar o joelho, né? Aqui a gente vê uma osteotomia valgizante da tíbia, que é uma tíbia que estava em varo, nós conseguimos realinhar. E naquela imagem, as do fêmur, ali em cima do fêmur, que você pode abordar tanto a tíbia quanto o fêmur, a depender de onde se concentra a deformidade, o desalinhamento, tá? Sempre com o objetivo de obter um alinhamento funcional, um eixo alinhado. Nos casos de osteoartrite, especificamente, em algumas situações você precisa deslocar o ponto central do eixo dele, tá? Muitas vezes o paciente tem um joelho varo, você precisa jogar ele para valgo, porque só assim ele vai aliviar a compressão ali, a aumento de pressão na parte medial do joelho. Mas são indicações específicas, mais para pacientes com problemas só de um compartimento, pacientes mais jovens, que sejam ativos, tenham uma boa mobilidade do joelho e não obesos. Esses são os principais candidatos aí às osteotomias. Professor, uma dúvida sobre a osteotomia. Ali, a gente vai ter na hora da recuperação do paciente, ele vai ter que abaixar o nível, eu imagino, né? Por um tempo, né? Até recuperar. A osteotomia é uma cirurgia que preserva a articulação, sim, nós não substituímos, mas ela tem um pós-operatório que é um pouquinho mais dolorido e mais demorado do que uma cirurgia de artroscopia, por exemplo. Né? Muitas vezes nós precisamos restringir a carga, né? Até que se forme osso naquelas fendas que são formadas. Nesse caso aqui, por exemplo, nós abrimos uma cunha, né, no osso. Então, até que forme um osso melhor ali, mais resistente, eu não posso já deixar esse indivíduo a fazer esporte desde o início, jogar muito peso nesse membro, né? A gente precisa segurar um pouquinho de carga. Até por isso, para obesos, não seria uma boa indicação? É um dos fatores que faz com que a obesidade seja uma contraindicação relativa às osteotomias. Beleza? Ok. E assim, a artroplastia.
tá? A artroplastia é meio que o fim da linha do tratamento, não deu nada certo, vamos partir para a artroplastia. É o fim do mundo? Não é, porque a artroplastia é uma cirurgia que tem um resultado fantástico. Ela, dentro das cirurgias ortopédicas, junto com a artroplastia de quadril, elas são as que têm taxas muito elevadas de resultados bons ou excelentes, tá? Então, muda a vida do paciente, você realinha o joelho do mesmo jeito que uma osteotomia, por exemplo, e o foco principal é tirar a dor, tá? Para esse indivíduo ter uma melhora na qualidade de vida. Então, na maioria das vezes, o resultado é muito bom, tá? Existem complicações, toda cirurgia ortopédica de grande porte caminha junto com potenciais complicações. Mas hoje evolui muito a cirurgia de artroplastia, os cuidados pré- e pós-operatórios, intraoperatórios, para tentar minimizar esses riscos e com isso o paciente obter o melhor resultado possível funcional, tá? E assim, eu trouxe mais um slide sobre a artroplastia para mostrar para vocês que nem sempre a artroplastia precisa trocar toda a superfície do joelho, tá? Existe a artroplastia unicompartimental, em que você substitui só a área onde o joelho está desgastado. Isso também é igual a osteotomia. Ela é indicada para pacientes que têm um problema restrito a um compartimento. Não adianta o paciente ter artrose, osteoartrite, desgaste avançado medial, lateral e anterior e eu fazer uma unicompartimental medial. Ele vai melhorar talvez medial, mas ele vai continuar com dor lateral e anterior. Então, a ideia nesses casos são pacientes com indicação mais restrita, mas tem pacientes que têm artrose unicompartimental. Então, nesses casos, nós podemos indicar essas cirurgias de menor porte, menos invasivas e com um pós-operatório mais cômodo e mais rápido para o paciente, né? Próximo slide, eu trouxe uma imagem mostrando a diferença de um raio-x pós-operatório da artroplastia uni com a artroplastia total, né? São cirurgias ambas de superfície, porém, na total você substitui toda a superfície femoral e toda a superfície tibial, pode ou não substituir a superfície patelar também. E na artroplastia unicompartimental, você vai só no compartimento que o paciente tem problema. Por exemplo, esse paciente não tinha desgaste significativo na parte lateral nem anterior do joelho. E aí foi optado por substituir só onde ele tinha um problema, que era na parte medial, e o resultado é muito bom. Então, assim, como resumo, mensagens aí para casa. Hoje se fala muito na questão inflamatória, né? É um tema central de ser abordado quando se fala em osteoartrite, tá? Abordar os hábitos de vida é crucial para que esses pacientes tenham uma melhora efetiva. O tratamento deve ser individualizado, né? Não tem receita de bolo. E a cirurgia apenas na falha do tratamento conservador. A cirurgia mal indicada, geralmente, ela é mal sucedida também. E o paciente pode até piorar. Muitas vezes ele piora quando uma cirurgia não é bem indicada. Indicada, às vezes, na época errada, no momento errado. Então, cirurgia para tratar a osteoartrite se o tratamento conservador não funcionou. Tem raras exceções, tá? Em que a pessoa tem alguma lesão, alguma patologia específica que justifica já uma cirurgia direto. Mas, na maioria absoluta dos casos, o tratamento conservador tem que ser tentado, insistido, conversa com o paciente, vê se ele realmente fez o tratamento. Tem pacientes que dizem, doutor, já fiz 70 sessões de fisioterapia, não melhora nada. Mas o que ele fazia na fisioterapia? Fora a fisioterapia, ele fez alguma outra coisa? Ele emagreceu? Ele fortaleceu a musculatura? Ele mudou o impacto? Ele diminuiu alguma situação do dia a dia dele que gerava um estresse na articulação? Às vezes não fez nada disso. Então, muita calma aí na hora de falar de cirurgia para osteoartrite. Beleza? Muito obrigado. Doutor, eu queria agradecer também por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter essa conversa aqui com o senhor hoje. O tempo foi corrido, mas deu para falar tudo, deu para deixar tudo muito claro. Beleza, eu que agradeço. Queria agradecer o senhor por ter vindo aqui, né? Só uma última dúvida sobre a artroplastia. No caso do idoso, é mais recomendada para ele ou o idoso não faz artroplastia? Na verdade, o idoso é o que mais faz, né? Porque, na maioria das vezes, os pacientes com osteoartrite avançada que chegam no grau de indicação de prótese, eles são idosos, tá? Então, é uma cirurgia basicamente feita em idoso. E dura bastante, né? Dura muito. Então. Assim, os trabalhos mostram que mais de 85% dos pacientes têm as próteses bem fixas e preservadas com 15, 20 anos de evolução. Então, é um procedimento com bom resultado realmente. Obrigado, professor. É isso mesmo.
Obrigado. Gostaria também de agradecer aqui o pessoal, os nossos ouvintes, o pessoal que assistiu a transmissão, assistiu ao podcast. Espero que tenha levado informação, espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre o assunto.